Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também baixo do céu há Amém? Irmãos, não existe outro nome, não existe mais ninguém pelo qual o nome é sobre todo nome e pelo qual nós possamos ser salvos. O plano de Deus para a nossa vida, para a vida de todo ser humano, é para que ele seja salvo, é para que ele receba a vida eterna. Amém? E é por isso que eu quero meditar com vocês uma passagem muito conhecida. E Deus já vem falando aos nossos corações, por intermédio dos ensinos aqui na escola dominical. Falou a respeito da mulher encurvada. O nosso querido irmão Pedro trouxe aqui a passagem daqueles cegos que foram curados. E nesta manhã eu quero compartilhar a passagem, a palavra de Deus que está em João capítulo 5. Podeis assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor, se assim puderes. Capítulo 5, irmãos, nós vamos meditar naquela passagem onde Jesus cura um paralítico. Jesus está falando nesta manhã muito sobre milagres, e também, se a gente prestar atenção, está falando muito sobre a obediência, irmãos. E vai ser assim do início ao fim do ministério de Jesus. Para o milagre acontecer na minha, na tua vida, tem que haver obediência, não existe outro caminho. Amém? Então é desta forma. Na vida deste paralítico não foi diferente, na vida da mulher encurvada não foi diferente, na vida dos cegos não foram diferente, daquele único cego que voltou para agradecer não foi diferente, aquela mulher do fluxo de sangue. A primeira coisa que Deus se agrada de um servo e de uma serva que é obediente é através da sua fé. Então, irmãos, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que somente através dele nós podemos ser salvos, podemos ser curados de todos os malefícios da nossa vida, então Deus se agrada de nós, a nossa fé é colocada em prática e a cura vem, o milagre vem. Mas muitas das vezes a gente tem buscado até mesmo outros lugares que não tem ensinado a essência, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, né? Nós temos sido enganados por muitos falsos pastores, falsos mestres, lobos que estão com pele de ovelha, estão somente disfarçados, devoradores, irmãos, pessoas que fazem comércio da palavra de Deus, pessoas que pregam a palavra de Deus de forma mística, né? De forma como se fosse mágica, e não se nem cita muitas das vezes o nome de Jesus para curar, para fazer um milagre, para salvar. Muitas das vezes o que eles pregam é que este óleo vai curar, e o pastor tem frisado muitas das vezes aqui, que aqui isso é uma simbologia, né? Quando muitas das vezes os irmãos sabem que o óleo era usado para a cura dos enfermos, para ungir os reis, né? E hoje a simbologia que ele tem para nós, o pastor ele fala sobre o Espírito Santo, quando vem sobre nossas vidas, e nós sabemos que o poder de Deus vem através do Espírito Santo. Ele convence nós do pecado, da justiça, do juízo. E em muitos lugares, irmãos, por exemplo, numa sexta-feira, tenho um cliente que eu atendo, ele começou a conversar comigo e ele falou: meu Deus, esqueci a minha rosa em casa. Hoje é culto de sessão do descarrego, um exemplo. E minha rosa ficou em casa. E eu tinha que ter trazido ela para ser ungida, né, na igreja. Porque a rosa, eu já andei com ela por todos os cômodos da minha casa. Eu coloco ela, um dia ela está na sala, outro dia ela está no quarto, outro dia ela está no banheiro. Então, irmãos, o que estava acontecendo aqui em João 5 era mais ou menos a mesma coisa que nós já vimos hoje, que muitas das vezes a gente se assusta, mas fica tranquilo, isso já acontecia na época de Jesus. No entanto,
que nesta época havia um tanque com águas, chamado Tanque de Betesda. Ele ficava em uma das entradas de Jerusalém, uma das portas, conhecida como a Porta das Ovelhas. Então Jerusalém era uma cidade cercada, fortificada, onde havia o templo, e muitas das pessoas, essas pessoas, sabe essas pessoas que acreditam que aquela água vai abençoar a vida dela? Sabe, vamos abençoar essa água e vamos beber, vamos pegar essa rosa e vamos levar para casa, porque Deus vai abençoar. Sabe essas pessoas que pegam e pregam, até se utilizam de, irmão, todo tipo de objetos, menos de Jesus, para falar que o milagre vai acontecer na vida dela ou dele. Acontecia também nesta época. Pessoas acreditavam que um anjo vinha, irmãos, olha que coisa. Acreditavam que um anjo vinha uma vez. Está aqui nessa passagem. Eu vou começar lendo, só para os irmãos pegar o raciocínio, e acompanhem na sua Bíblia rapidamente, que eu vou ler só os primeiros versículos para você entender. Que nesta ocasião havia uma festa na cidade de Jerusalém, entre os judeus. E em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, existia um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. É um lugar até bonito de se ver. É uma obra, né, assim, da arquitetura muito bela de se ver. Imagina que interessante esse tanque. E lá havia uma grande multidão de pessoas doentes, irmãos. Existiam cegos, coxos, paralíticos, fazendo o quê? Esperando que a água se movimentasse, porque um anjo descia em certo tempo neste tanque e agitava a água, e o primeiro ali que entrasse, que descesse, depois do movimento da água, era curado da enfermidade que tivesse. Irmãos, para os irmãos que não sabem, talvez na sua Bíblia aí, deve ter um cochete, ou um parênteses, ou alguma, como chama? Aquele sinal, tem o cochete, tem a chave. Neste versículo, parênteses, reticências, enfim, sabe, uma coisa separando, deixando claro, né, que tem alguma coisa nesse versículo aqui. Irmãos, a maioria dos estudiosos dizem que esse trecho é um acréscimo na Bíblia, porém foi acrescentado para a gente ter uma ideia do que as pessoas acreditavam que acontecia naquele lugar. Se você for estudar a palavra de Deus sobre os manuscritos da Bíblia mais antigos, que são mais confiáveis, não existe esse trecho. Então eles colocam em Bíblias de estudo, você vai ver, algumas vão estar até dizendo, esse trecho aqui não consta na maioria dos manuscritos mais antigos e que são mais utilizados. Porém, ele está aqui para a gente ter uma ideia do que acontecia, do misticismo que havia entre o povo. O templo estava ali, os religiosos, que diz também que eram que administravam esse local. E as pessoas acreditavam, irmãos, que um anjo descia ali para curar aquelas pessoas, quando se moviam as águas. Jesus já estava ali, ele estava presenciando tudo aquilo. E você acha que Deus faria duas coisas? Para que é que Deus enviou Jesus, irmãos? Ou havia um anjo trabalhando para Deus ali, para curar as pessoas? Ou Jesus estava fazendo o que ali? Qual foi o propósito de Deus enviar Jesus, irmãos? Mas não, as pessoas já haviam escutado falar de Jesus. João Batista já havia pregado sobre a vinda dele. Jesus já estava ali, no meio daquele povo. Mas muitos ainda eram incrédulos. Muitos ainda acreditavam no mover dessas águas. E coitado desse homem, irmãos, que 38 anos sofrendo dessa paralisia, 38 anos sofrendo dessa paralisia e acreditando que se ele entrasse naquela água ele seria curado. Mas nós vimos aqui o tamanho da misericórdia de Deus para com este homem aqui. Jesus o escolheu, Deus o escolheu, porque lá no fundo do seu coração havia uma fé muito grande, havia uma persistência,
Havia alguém que não desistia de correr atrás de resolver o seu problema. Alguém de muita fé, mesmo crendo em algo errado. Porque quando nós vamos ler os versículos seguintes, até o final, irmão, até o último versículo 47 aqui, quando você chegar na tua casa e quiser meditar, medita no capítulo 5. Você vai ver que até os religiosos quiseram se levantar contra Jesus. Primeiro porque eles eram religiosos. Eram alguém que estavam lá dizendo que estavam em nome de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Mas eram pessoas que se escondiam, como já dissemos aqui, por trás das leis. Pessoas que os seus corações eram igual sepulcros podres, caiados. Então eles ensinavam errado a palavra de Deus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias de Deus. E continuavam batendo na mesma tecla, no mesmo erro. E muitas pessoas acreditavam naqueles religiosos, fariseus, saduceus, enfim. E são esses daí de hoje, da atualidade, que dizem que uma água, ela pode te curar, você colocando ela em cima da TV, orando, ela vai ser poderosa para te curar de todos os malefícios da sua vida, te libertar, curar das suas enfermidades. Pessoas que vão se utilizar de óleo, dizendo também que o milagre está no óleo. Pessoas que vão se utilizar de tijolos, irmãos, cimento, é isso mesmo, rosa, sabonete, lâmpada. Eu já estive em um culto que se vendeu lâmpada, porque Jesus não é a luz do mundo, né? Fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O absurdo de vender uma lâmpada dentro de um culto, se consagrar com óleo ainda assim, ó, lâmpada, para dizer que onde você botar essa lâmpada dentro da sua casa, o local vai ser iluminado. Primeiro que é óbvio, é uma lâmpada, vai iluminar. Agora, né? Não é? As palmas vão ao Senhor Jesus, glória a Deus. As palmas é para Jesus, glória a Deus. Então, é para... Segundo, irmãos, que não faz sentido algum, não tem isso na Bíblia. Jesus é que, né, a palavra dele, como foi ensinado aqui, irmãos, se a palavra de Deus não for a nossa bússola, o nosso guia, a nossa vida, a gente vai bater a cara em todos esses lugares aí, vai permanecer lá, quem sabe, os 18 anos da mulher que, né, era uma mulher de fé, porque era filha de Abraão, diz lá o texto. Mulher de fé. Hoje podemos dizer que era alguém que se diz crente, que diz que conhece a palavra, mas anda encurvada. Por quê? Como este homem estava na porta do templo, ele sabia que lá se pregava, se fazia sacrifícios em nome de um Deus criador dos céus e da terra, mas estava lá 38 anos paralítico, não saía do lugar, irmãos, e ninguém o ajudava. E é assim mesmo. É um egoísmo grande dentro desses locais. As pessoas só buscam buscam a Deus para satisfazer a si mesmas, se tornarem mais egoístas ainda. E a representação que isso aplica para nós hoje, irmãos, esse misticismo que há dentro das igrejas, de que não existe nenhum outro nome acima de qualquer nome, não existe outro nome embaixo da terra, a não ser o de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Por isso que eu disse e li com os irmãos, não há outro nome que traz salvação, é só Jesus Cristo. Nós estamos esquecendo de Jesus, como esta pessoa aqui, ficou 38 anos, irmãos, mas Jesus apareceu na vida dela, e Jesus disse para aquele homem que estava ali 38 anos doente, Jesus vendo ele deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, presta atenção, quanto tempo nós estamos, muitas das vezes, irmãos, insistindo num erro, muitas das vezes nós sabemos que é errado. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, para não permanecermos no erro, para que os nossos problemas sejam mais simples assim, mais simplificados de resolver, porque a palavra de Deus é de fato luz para os nossos caminhos. Ela é de fato, irmãos, ela abre a nossa visão, que nos faz conhecer coisas que nós não conhecemos, que estava, né, havia uma cortina, esse véu foi rasgado, irmãos, através do sangue de Jesus, através da vida de Cristo, da morte de Cristo na cruz. O sangue derramado fez cair dos nossos olhos todas as escamas, e nós hoje temos fácil acesso
Deus, irmãos, até o dinheiro pode ser Deus para alguém. Deus tem um nome. Deus tem um nome. A Bíblia vai falar sobre este nome de Deus. Então são muitos atributos que se dá a Deus, os nomes de Deus. Nós usamos Deus mais para simplificar aqui, mas nós sabemos que Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Ele é o Senhor, e Jesus Cristo é o seu Filho, o Messias, que também é Deus, é o Messias, o enviado deste Criador. Porque, irmãos, nós estamos ouvindo muita coisa por aí, estão sendo apresentados para nós muitos deuses, e são falsos. Deus há um só, e Ele está lá no céu intercedendo por nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É somente por meio dele que o meu e o teu milagre pode acontecer. Irmãos, por incrível que pareça, Jesus, tendo compaixão deste homem, ele foi curado. Jesus, vendo ele deitado, fez uma pergunta: queres ficar são? Jesus está perguntando para nós hoje se há alguma coisa que nós precisamos nos libertar. Você quer ficar são hoje? Você quer ficar são hoje? Jesus está nos perguntando, porque muitas vezes, irmãos, estamos aqui tempo e tempo na presença de Deus e ainda não fomos libertos, não fomos curados, seja ela de tal, dessas enfermidades e espirituais, físicas. E nós sabemos que Deus pode curar a doença física e muito mais a espiritual, porque Jesus não veio para curar a doença física, Jesus veio para libertar os cativos dos pecados, veio perdoar, veio pagar o nosso preço, aquele preço que nós estávamos incumbidos de pagar. Jesus pagou esse alto preço por nós. E aquele enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum. Olha só, Jesus estava oferecendo a cura. Ele vai e se lembra assim: mas Senhor, eu não tenho ninguém, não tenho homem algum que me carregue até a água lá e me coloque lá para eu ser curado. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E assim, irmãos, tinha uma regra: só quem entrasse primeiro é que era o curado. Imagina a briga, a disputa que era. Eu acho que tinha alguém falando assim: ó, vai, eu vou contar até 3. 1, 2, 2,5, 3. Pum! Sai aquela multidão para dar um mergulho na água. Imagina, porque só o primeiro que entrava ali era curado. Deus não faz acepção de pessoas e não tem quantidade. No momento em que um pecador se arrepende do seu pecado, irmãos, e confessa ele de coração para Jesus, pode estar 2, 3, 1, 1000. Se esses 1000 se arrependerem no mesmo instante, como acontece, Deus os perdoa, os cura naquele instante. Em todo tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo, porque Ele é Deus presente, onipresente, onisciente e onipotente. Deus é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo faz a obra, irmãos. Ele é poderoso em todo lugar, em todo tempo. Não é só uma pessoa, não é competição, não há. Então aqui está um exemplo de misticismo, de religiosidade que existia na época, porque Deus deixou bem claro aqui na palavra que havia uma festa, irmãos. E haviam festas, eles faziam festas que até foram estabelecidas na época de Moisés, Pentecostes, tabernáculo. O que mais que tinha? Festa da colheita, de semana. Estava tendo festa, estavam celebrando, era a religiosidade. E há muitos religiosos hoje, muitos que estão ensinando muita coisa errada, estão administrando essas coisas, e Deus vai cobrar dessas pessoas. Mas pela misericórdia, Deus nos trouxe até aqui para aprendermos a palavra da verdade. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a verdade e sermos libertos, como a palavra de Deus está dizendo. Sei que tem muitas coisas que Deus ainda precisa mudar dentro de nós, mas irmãos, Deus, Ele te conhece, Deus me conhece, Ele é misericordioso e nos dá esse tempo, graças a Deus. E o que importa é que nós sejamos perseverantes, persistentes, como este paralítico foi, porque aqui nós aprendemos uma lição. Ele aceitou ser curado,
Jesus o curou, eu acredito, porque ele teve muito respeito por Jesus, ele o chamou de Senhor. Aqui já começa no versículo de número 7 dizendo: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Então vimos aqui, você sente a essência do tratamento que este homem teve com o mestre Jesus, que muitos estavam ali e não o reconheciam. E ele respondeu, Jesus disse para ele: então levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Presta atenção, aquele paralítico fez o que, irmãos? Logo, diz a palavra de Deus no versículo 9, aquele homem ficou curado. E o que ele fez? Jesus falou para ele assim, ó, levanta, toma a tua cama e anda. Aí no versículo 9 vimos a cura. Na sequência ele fez o que? Pegou a cama e andou e partiu. Mas aí você me pergunta, irmão, mas como assim? Jesus não curou ele? A cama para nós representa o que? O problema dele, vamos assim dizer, né? E ele vai continuar andando com o seu problema. Irmãos, por muito tempo eu não entendi essa passagem, mas aí Deus iluminou a minha mente. O Espírito Santo me fez entender. Eu acredito que os irmãos vão me entender. Se eu estiver errado, o Espírito Santo vai nos corrigir. Mas presta atenção, quando Jesus disse assim para ele, e eu vi que não é só eu que acredito dessa forma, disse para ele: seja curado, agora toma a tua cama e anda. E diz que imediatamente aquele rapaz, aquela pessoa, né, aquele homem, partiu e disse, depois de 38 anos, carregando a sua cama. Poderia ser uma muleta, poderia ser qualquer coisa, mas Jesus falou, agora pega a sua muleta, vai e anda. Irmãos, eu entendi. A cama é o nosso testemunho. Sabe aquilo que... esse problema que te assola, que você não consegue resolver, mas que em nome de Jesus você vai sair daqui com a resposta e você vai conseguir resolver? É o nosso testemunho, irmãos. Carregar a nossa cama é ser curado primeiramente, ser liberto por Jesus, e agora você sai daqui pregando para as pessoas aquilo que Jesus fez na tua vida. Vai mostrar qual era a tua cama, irmãos. E esse andar é você ir anunciar aquilo que Jesus fez. E foi exatamente o que esse paralítico fez. Ele levou os seus pertences dentro do templo, e os fariseus ficaram indignados. Primeiro porque Jesus curava em nome do Pai, eles já queriam matá-lo, foi motivo de querer matar Jesus. Quem é este homem falando que ele curou em nome do Pai, num sábado que não podia fazer nada, e dizendo muito mais ainda que era filho de Deus, e que ele só fazia o que Deus falava para ele fazer? Os religiosos ficaram indignados. Não é diferente hoje. Quantas das vezes nós falamos que é Jesus que fez a mudança, causou a mudança na minha e na tua vida, o povo fica indignado, até mesmo muitos religiosos que estão cegos, que aprenderam errado. Irmãos, quantos de nós? Então nesta manhã, no nome de Jesus, saia daqui liberto, pega a tua cama, irmão, e vai anunciar para as pessoas. Você vai sair daqui hoje e nós vamos ouvir o seu testemunho, ou pessoas vão chegar até aqui e falar como... Irmãos, olha o Espírito Santo como confirma aquilo que a gente às vezes acha que é da nossa vontade. O irmão falou aqui, ó, o irmão Robson, testificando do quanto o pastor Everaldo representa para a vida dele. O irmão derramou suas lágrimas. Ele sabe que não é o homem Everaldo, mas é Deus, por meio da vida do pastor, fazendo a obra e trazendo a mudança. Quantas vezes, irmã Roberta, quantos, dando seu testemunho aqui, os irmãos testemunhando, testificando daquilo que Deus fez na tua vida, e eles observando a tua trajetória, trouxe a mudança. E quantas vezes a irmã Roberta, por exemplo, dá o testemunho dela, ela era dessa forma, e Deus mudou a vida dela. Quantas das vezes nós não falamos isso? É assim mesmo, irmãos. Às vezes ficamos preocupados em decorar a Bíblia inteira, esquecemos de falar aquilo que é o principal, daquilo que Jesus fez na minha e na tua vida. Eu fui curado, por exemplo, da depressão. Foi dessa forma que eu cheguei aos pés de Jesus, a irmã de uma forma, o pastor de outra, nosso irmão de outra forma, Pedro de outra, minha esposa de outra forma. E é assim que nós vamos continuar pregando o Evangelho, com toda a sinceridade, humildade, simplicidade.
E Jesus curou aquele homem. A princípio, ele não sabia ainda dizer quem é que tinha curado ele, mas depois ele ficou sabendo. Ele reconheceu que foi Jesus, o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Jesus encontrou com ele no templo. No 13 diz assim, e o que ele foi, perguntaram para ele: quem foi o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus tinha se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Porque, olha, irmãos, é profunda a mensagem. Irmãos, às vezes é local, esses locais que traz um monte de cacareco velho para apresentar Jesus para nós. Irmão, está uma grande multidão, não é? Não é cheio esses lugares? Jesus se retira desse lugar, Jesus não está lá não. Jesus, ele se retirou desse lugar, porque estava uma grande multidão. E muitas das vezes se usa o nome de Jesus muito rapidamente nesse lugar, nesses locais. Olha o mistério da palavra. Mas logo muitas pessoas se esquecem dele. Elas estão fixadas aqui, elas querem algo palpável. E a fé é crer naquilo que você não está vendo, irmãos. Ninguém está vendo Jesus aqui. E é dessa forma, amém? Depois Jesus encontrou ele no templo e disse para ele: eis que já está curado. Aí olha o que ele fala, ele dá uma chamada de atenção dele, não peques mais. Aonde ele passou 38 anos indo atrás de cura, de milagre. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você vê o tamanho da gravidade do problema quando estamos andando nos caminhos errados? Não é somente a física aqui, irmãos, tá bom? E aquele homem foi depois disso e anunciou para os judeus que foi quem que curou? Jesus. Quem foi, irmãos? Jesus. Se coloque de pé. E é este que você vai, é este que eu vou sair daqui dizendo: quem me curou, quem me libertou é Jesus, foi Jesus e continuará sendo Jesus na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Nos perdoe o horário, que Cristo vos abençoe. E nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. Que o Espírito Santo, irmãos, nós apenas somos instrumentos aqui, né? Cada irmão que tem sua oportunidade, aqui ou fora, é instrumento, mas quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é Jesus, é o Espírito Santo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te agradecemos por essa palavra, pela vida dos irmãos que estão. Obrigado.